Fala pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui. Sou Tiago Fonseca. Nós falamos aqui de Brasnorte, do Mato Grosso. E como nós falamos no podcast anterior, quando o pessoal da Federação Espírita eles estiveram aqui presente na nossa regional, né? E nós tivemos a felicidade de fazer um podcast com o Saulo Gouveia Carvalho e ele se comprometeu em fazer um quadro conosco, né? E o quadro, eu vou pedir para que ele apresente o nome do quadro e a proposta, explique um pouquinho qual que é a finalidade desse quadro, para que a gente possa ser mais assertivo com vocês. Lembrando a todos que já curtam, compartilhem esse vídeo, que é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e indique para mais pessoas. Beleza? Com vocês, Saulo Gouveia Carvalho. Olá, é importante buscar a felicidade? Então, nós estamos pensando aqui em busca da felicidade. Este é o nosso quadro, essa é a nossa intenção de forma prática, trazer uma ideia de felicidade possível para nós, os aflitos e sobrecarregados, que Jesus convidou para ir até ele. E, naturalmente, será à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Naturalmente, nós vamos buscar a fala de Jesus. O que Jesus, através da doutrina espírita, traz para nós de convite? O que Jesus, através do seu Evangelho, do seu exemplo, traz para nós de convite? O que Jesus vivenciou nos seus encontros traz para nós de convite? Sempre o mesmo: viver o reino de Deus, vivenciar o reino do Pai. Esse é o convite em busca da felicidade, Tiago. O interessante é que nesse convite que nós tivemos com o Saulo, quando ele esteve aqui conosco, a gente percebe a necessidade, dentro do movimento espírita, alguns quadros mais relativo a esse linguajar não tão aproximado de nós que já somos espíritas, né? Porque nós já estamos vivendo o espiritismo todo dia, durante a semana, no nosso trabalho. Então, esse quadro ele veio para abranger não somente a comunidade espírita, como todas as pessoas que buscam a felicidade. E através de conselhos educativos, de experiências vividas, experiências aqui trazidas pelo Saulo, por mim, a gente talvez possa contribuir com a jornada evolutiva de cada um, falando também de Jesus, falando da doutrina espírita e as nossas próprias experiências que podem servir de auxílio para algum de vocês que estão assistindo. Então, esse quadro, ele é nascente da boa vontade do nosso irmão Saulo, a boa vontade de nós aqui, da nossa equipe do Papo Espírita, de estarmos trazendo isso para vocês de uma forma mais, mais aproximada, né? Então, nós temos também, pedimos que para que vocês, se vocês tiverem dúvidas para o próximo episódio, vocês podem estar deixando aqui nos comentários, né? Vai ser um episódio por mês, nós vamos fazer desse quadro. Dentro desse episódio vai ter vários cortes. E esses cortes a gente vai publicar aqui no Shorts, nas redes sociais. Mas as perguntas, se vocês tiverem dúvida, deixa aqui que nós vamos dar uma sequência, né, Saulo? Nessas questões do vídeo anterior, talvez até temas, né? Sugestões de temas em busca da felicidade. Eu quero saber sobre isso, sobre aquilo. Vocês podem também entrar em contato através aqui dos comentários. Nós vamos fazer essa abordagem aqui para a gente trabalhar e trazer no próximo programa. Isso mesmo. E para hoje, nós trouxemos uma reflexão sobre o ego e o egoísmo. Não é a mesma coisa, o ego e o egoísmo. O ego é
para o espírito um instrumento auxiliar da essência. Ele auxilia o espírito na sua jornada em busca da felicidade, em busca da plenitude. O ego é importantíssimo. Ele auxilia o ser essencial e é, então, essencial nesse sentido. Porque o ego, ele nos permite a relação com o mundo exterior, ele permite a relação com os sentidos físicos para fora. Se você observar, a visão é para fora, a audição é para fora, fala é para fora, o tato para fora, o olfato para fora. Então, o ego, ele é um servidor da essência nessa relação das sensações que os sentidos físicos trazem. Ele auxilia nessa intercomunicação do espírito que está encarnado, vivenciando situações relacionais, situações de sensações. O ego é importante. O que quer dizer para nós que não devemos refutar o ego. Não devemos querer destruir o ego. Devemos, pelo contrário, acolher quem somos, ser essencial, que é luz, e temos o ego para jornadear até alcançar a plenitude, aonde não teremos mais necessidade do ego. Quando o espírito chega à plenitude, ele já não tem mais necessidade do ego, porque ele é um espírito pleno, aí ele é só luz, é só essência. Ele não é mais ego também. Nós, então, temos esse eu maior, que é o ser essencial, e nós temos o eu menor, que é o ego. Olha que significativo isso. A gente tem, nas obras de Joana de Ângeles, André Luiz, e vários espíritos trazem para nós essa questão do ego. Às vezes nós vemos na literatura as pessoas falando assim, o movimento do ego. Então, ele teve um movimento, uma situação do ego que fez isso, fez aquilo. O contexto disso, ele está dizendo o movimento egóico, e não o ego em si, que deveria e deve ser auxiliar. Deveria e deve ser auxiliar do ser essencial. O que aconteceu, então? O espírito, tomado de liberdade, moveu-se de forma contrária ao objetivo da vida, por sentir-se apegado às questões sensórias e deturpou a função do ego, gerando o egoísmo, uso indevido do instrumento que Deus criou. Gerou o egoísmo. Aí, se nós formos avançar para as questões emocionais, psicológicas, nós vamos ver o orgulho, toda uma série de situações no comportamento que derivam desse mau uso do livre-arbítrio, mudando aquilo que teria um caminho direto para a casa do Pai, afastando-se, né? Então, nós temos aí
de uma forma bem simples, é claro, a gente não tem aqui nesse podcast o interesse de entrar em questões numa linguagem que vai pedir mais do que a direção. A intenção aqui de ego e egoísmo é, de uma forma bem simples, entender, olha, o ego não deve ser refutado. Na verdade, Saulo, deixa eu pegar um gancho aqui nessa parte que você está falando a respeito do ego. O ego, na verdade, ele é instrumento essencial para a evolução. O Para ego, sem ele, nós não teríamos como compreender a nossa relação no mundo dos encarnados, principalmente. Mas a gente pode acrescentar a mente. A mente. Nós estamos a serviço do crescimento moral e temos a mente, que Joana de Anjos diz que ela é um dínamo poderoso. A mente é um dínamo, né? O dínamo é aquele que move-se com rapidez, poderoso. Aí, a mente, que deveria ser também instrumento para esse movimento virtuoso, obedece o ego. Vamos fazer uma analogia. O dono da casa é o espírito. O diretor que ele tem para cumprir esse exercício ouvindo a sua voz é o ego. E o gerente desse empreendimento é a mente. A nossa mente deveria nos ouvir, mas ela fez um conluio com o ego, que é o diretor, e os dois estão agindo contrário às leis divinas. O espírito é o responsável, porque se você pegar numa empresa, fazendo analogia, Sim. o dono da empresa nunca deve dizer assim: meus funcionários são tudo ruins, por isso a minha empresa está falindo. Ele deve dizer: eu sou o responsável por tudo, porque eu lidero todos. Então, nessa analogia do dono, que é o espírito, o ego diretor e a mente gerente, o responsável primeiro de tudo é o espírito, é a essência. Porém, o espírito fez mau uso, acostumou mal o diretor, e o diretor agora quer tomar conta. O diretor agora não quer obedecer. Ele está dominando tudo. Ele quer, através da persona, que é esse sistema aonde tem o nome, profissão, onde nós somos reconhecidos aqui no mundo dos encarnados, através da persona, ele quer tomar o lugar do eu essencial, que é do espírito imortal. Nós ficamos presos ao que é transitório, achando que o que é transitório somos nós. Percebeu? Exatamente. Então, o que é transitório não somos nós, mas nós estamos dentro desse padrão. E a mente, que é importante, a mente ela registra, por exemplo, a hora que você acorda, e você senta na cama, você lembra que você tem o nome de Tiago, porque tem a mente, senão como que você lembraria? Lembra do dia anterior, lembra da sua história nessa encarnação, porque tem a mente. Então, tudo é útil. A questão foi o mau uso do livre-arbítrio que deturpou a função do ego. Faz sentido até aqui para a gente avançar? Com certeza, faz muito sentido. E em relação ao livre-arbítrio, eu particularmente, de uns tempos para cá, eu encontro muito da justiça de Deus no livre-arbítrio, porque ele ele deixa para nós a responsabilidade das escolhas. É.
a lei de liberdade com o atributo do livre-arbítrio. E aí nós trazendo essa questão das escolhas, foi mal, foi mal. A escolha não foi boa. E aí nós fizemos uma jornada para longe da casa de Deus, né? Nós fizemos um caminho muito longínquo, nós fizemos muitas coisas e criou hábitos. A nossa mente, ela vive dentro de hábitos que, infelizmente, não colaboram. Aí a pessoa, em busca da felicidade, fala assim: tá, eu vou fazer um planejamento. Daqui para frente eu quero ser fiel a Jesus, quero seguir os seus ensinamentos, tenho o objetivo da serenidade, tenho o objetivo de dissolver a impaciência, e ela vai fazendo um planejamento. Aí ela, nesse planejamento, eu vou ler um livro sobre a paciência, vou buscar um livro espírita, um livro que me instrua. Ela vai e lê e investe, mas não muda. Como assim? Porque a mudança não está no conhecimento apenas. O conhecimento é importante, o conhecimento é essencial, mas a mudança precisa da experiência. A experiência só também não resolve. O conhecimento é essencial, mas só o conhecimento não muda. E se mudasse, bastava ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro de virtudes. O Evangelho é todo virtudes, paciência, perseverança, disciplina, e nós já seríamos outro ser. Então, o conhecimento só não muda. Precisa da experiência. Experiência, passar pelas provas, pelas situações da vida, passar por momentos que nos convide à mudança. Mas só a experiência também não muda. Faltou uma terceira questão para fechar a chave da mudança. Então, veja aí, para buscar a felicidade, nós temos a chave da mudança. Qual que é a chave da transformação moral? Qual é a chave de domar as más inclinações? Qual que é a chave para nos tornarmos um ser melhor? Não é só o conhecimento, não é só a experiência. É conhecimento, experiência refletido na consciência. Vamos entrar um pouco mais fundo para te passar para você fazer aquele raciocínio que você ia fazer, Tiago. Certo. Olha só, se eu tenho conhecimento, mas não me permito experimentar, se eu me fecho no mosteiro para ficar em quietude, eu vou até conseguir quietude, vou até conseguir desenvolver hábitos mentais de quietude, mas eu não estou preparado para um desafio do mundo lá fora, ou seja, eu não evoluí, eu desenvolvi determinados hábitos. No mosteiro, posso até, relacionando com outros monges, conseguir algum experimento, mas isolado não. Preciso da experiência. A experiência em si, sem conhecimento, não adianta também. E a experiência sem a reflexão na consciência também não vai resolver. Por quê? Pensa comigo aqui. Se eu passo por um fator, algo que eu fiz ou que alguém fez comigo, e eu fico na reclamação, fico xingando, fico achando ruim, ou fico achando que eu sou vítima, e fico nesse movimento. Movimento egóico, ó. Movimento egóico não é o ego, é um movimento gerado
pelo mau uso do livre-arbítrio. Eu não evoluo, eu não evoluo. Um, a evolução é quando eu começo a refletir, falar, puxa vida, eu estudei no Evangelho isso, eu estudei o convite de Jesus que diz isso. Aí estou passando por essa experiência, então eu vou refletir. Aonde está escritas as leis divinas? Questão 621, na consciência. Então, é na consciência que tem a mudança. E ela faz essa mudança pela reflexão. Eu vou refletir. Ok, refletir como? Eu não vou refletir sem ter material, insumo. Então, eu preciso da experiência, experimentar, experienciar, passar por desafios, experiência, conhecimento. Só o conhecimento sem avançar, sem viajar, sem experimentar, é carro atolado na lama, não sai do lugar. Estudar, 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 você conhece pessoas que estudaram 30 anos, estudaram, eu tenho 30 anos, e começa e continua, e vai reclamando porque tem 30 anos e ninguém muda, as pessoas são as mesmas. Você veja, eu frequento o centro espírita tem 30 anos. Justamente. Mas não dá, olha só, eu nem venho mais, porque só tem gente ruim aqui. Quer dizer, só conhecimento, e olha lá se é conhecimento mesmo, às vezes é só conhecimento distorcido, E né? ego, né? De ego. E a experiência em si, só a experiência também não resolve, ela precisa de refletir, refletir, meditar, orar, buscar compreender o que aquela experiência está convidando para ela mudar. Fechando esse raciocínio, essa análise aqui nossa, um espírito que passou, só a fim de metodologia para nós aqui, passou por 50 situações graves na vida, na encarnação, e o outro que passou por 5, qual que evolui mais rápido? Nem sempre é o que passou os 50, porque ele pode ter jogado as 50 fora. Pode ser o que passou por 5, passou por uma. A partir de uma situação grave, ele muda. Você já deve ter visto quantos casos de pessoas que têm um acidente, fica tetraplégico, ou tem uma outra situação e tal, e transforma, se torna outra pessoa, e quantos deles dizem assim, eu agora sou feliz? Aproveitou, né? Já vem com a vontade de buscar a felicidade. Faz sentido? Sim, faz totalmente o sentido e a correlação nesse aspecto que você estava dizendo aí, do conhecimento com as interações necessárias que precisa ter, experiência, a gente pode fazer uma correlação àquela mensagem que a fé sem obras ela é morta, né? Então, o conhecimento sem a experiência, sem a ação também de colocar em prática, pode-se dizer que relativamente fica morto, né? Porque, como você mesmo disse, eu adquiri conhecimento nessa questão espírita, né? E a gente vê isso com muita frequência, né? Sou médium há 40 anos, não preciso de estudar. Eu vou à casa espírita, eu já nem vou mais porque os mentores me dispensaram dos trabalhos, né? Algumas coisas nesse sentido que alimentam mais o ego, né? Ó, mas o conhecimento, o que você está fazendo com o conhecimento adquirido? Você está utilizando ele para buscar a sua felicidade, para buscar a felicidade do seu irmão, e através da felicidade dele completa-se a nossa. É porque essa jogada que Jesus disse para a gente, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei, a acepção mesmo do sentido, se você for analisar, dificilmente eu acho que alguém pode falar que ama realmente o próximo como a si mesmo, como Jesus amou, né? Porque justamente que nós temos essa distorção do ego dentro de nós, né? Não, não, às vezes eu amo meu irmão, mas espera aí, eu vou ajudar ele ali, mas não totalmente como eu quero para mim.
Ah, mas não deixei de ajudar. Aí entra o ego, né? Ah, não, mas você, tudo é para você, tudo é aquela coisa. E realmente o conhecimento sem ação, sem essa experiência, sem essas intervenções, a gente realmente vê que é desperdício, né? De enquanto estamos encarnados, né? Que a gente pode mudar tanto a vida como você mesmo fez a comparação dessas pessoas que têm uma nova chance, né? Depois de algumas situações que ocorrem, É, a pessoa se renova, a pessoa passa a enxergar, passa a ver coisas que antes não via, a valorizar pequeninas coisas. E aí que você disse, às vezes eu já tinha conhecimento antes, mas não utilizava. Por quê? Porque não tinha ação. Ocorreu uma intervenção, uma coisa na minha vida que fizesse que eu colocasse aquilo em ação, através da experiência, para poder despertar. É muito bacana essa relação. isso. Então, nesse episódio aqui, a gente pode fechar esse episódio, já que a gente falou muito de livre-arbítrio, trazer o livre-arbítrio para para a sala principal, né? O livre-arbítrio, às vezes, está sendo muito impactado pelos movimentos impulsivos, pelos instintos que ainda temos, né? E o desenvolver das virtudes vai tornar as decisões livres pelo discernimento que vai ser ampliado, que é uma virtude, a virtude da lei de liberdade é o discernimento, né? Quanto mais discernimento, mais bom uso, mais vai cumprir a lei de liberdade. Então, nós deixamos aqui esse convite para os próximos episódios, porque nós vamos trazer novamente ao longo dessa jornada aqui em busca da felicidade, questões egóicas, questões do egoísmo, né? Questões legítimas do ego, porque o convite é acolher o ego e convidá-lo para um mundo maravilhoso que existe. E o ego está querendo é isso. O ego está querendo é colo, está querendo é ser acolhido. Convidar o ego a voltar à sua função. Convidar o ego para esse mundo dinâmico e maravilhoso que existe. Quando o ego descobrir que esse mundo é maravilhoso, ele vem conosco. Ele vem conosco. Então, nós devemos liderar a si mesmo, liderar essa empresa, entre aspas, que tem o diretor, chamar o diretor e mostrar para ele o mundo maravilhoso que existe, e assim nós vamos tornar nossa mente com códigos novos, porque os códigos atuais são hábitos arraigados no comportamento. Então, nós convidamos a todos a fazer essa jornada. Nós vamos voltar à questão do ego, do egoísmo, a questão do conhecimento, como é esse conhecimento, a questão de como extrair na experiência, como é que eu vou aprender na experiência? Qual que é o aprendizado na horizontal, o aprendizado na vertical, né? Esse egoísmo que gera o orgulho, a vaidade, a prepotência, ele precisa da experiência, ele precisa de alguém que chegue e toque lá na ferida, no meio da ferida da prepotência. Você está naquela semana, naquele mês, falando assim, nossa, eu estou evoluído, né? Olha como que eu estou paciente, olha como que eu estou, nossa, essa semana o estudo foi maravilhoso no centro espírita e eu só fiz leituras valorosas, aí de repente encontra com alguém que mexe lá e tá, dispara a prepotência e você já fica desarticulado. Gente, olha que maravilha! Que informação valiosa! Eu pensei que a prepotência tinha ido embora. Olha ela aqui.
né? Olha que informação. Aí você vai, vira para aquela pessoa e fala: Nossa, muito obrigado, você hoje foi um anjo na minha vida. A pessoa assusta e fala assim: Como eu fui um anjo na sua vida? Eu te ataquei. Pois é, você despertou algo aqui que eu pensei que já estava resolvido. Agora eu vou para casa pensar nisso, analisar, refletir e aprender, porque eu achei que já estava resolvido. E foi você que me mostrou, não é? A prepotência que está aqui, me deu uma vontade de esmurrar você, de devolver, e eu pensei que eu era um anjo já. É, Né? Então, esse é o convite para a gente seguir, porque eu acho que trazendo essas questões bem práticas, a gente começa a dar outro sentido. Poxa vida, às vezes a gente fica com culpa, nossa, me deu vontade de esmurrar a cara do fulano, aí eu sou espírita, não posso. Como uma assim? uma voadeira Como fluidificada, né? ser espírita, mas não é privilégio. Ser espírita é compromisso Isso. significativo, afirma Joana de Anjos. Então, fique conosco, façam perguntas, mandam perguntas no próximo episódio, nos próximos podcasts, nós vamos responder todas as perguntas. O Tiago vai fazer perguntas aqui, vai trazer todas as perguntas, e nós, no limite aqui, nas nossas condições, buscaremos ser fiel a Jesus. Que as palavras sejam de Jesus. Nós trazendo as palavras de Jesus para o engrandecimento das nossas vidas. Não usar das palavras de Jesus para nos engrandecer, de forma nenhuma. Pelo menos esse é o nosso objetivo e vamos trabalhar nesse sentido. É isso aí. Muito bem lembrado, Saulo, que a nossa missão, enquanto pequenos trabalhadores aqui do Cristo, é trazer essas informações, trazer esse bate-papo descontraído, que a gente é a nossa proposta aqui do Papo Espírita, do portal Web Espírita Selac. E mais uma vez, convidar a todos, como o Saulo acabou de dizer, e deixar nos comentários as dúvidas, sugestões, e a gente vai pegar isso, trazer, fazer uma elaboração para o próximo programa, para que a gente possa ter uma experiência mais aproximada com o que vocês pensam, o que vocês sentem, e se, como o Saulo mesmo disse, se faz sentido isso que nós estamos dizendo. E a partir disso, como o Saulo disse, ser espírita não é privilégio, é compromisso. E também não ser espírita, o fato de nós estarmos aqui e o fato de nós desejarmos estar no mundo melhor, em busca da felicidade, é a nossa primeira obrigação, porque se nós não estivermos felizes, nada à nossa volta vai estar. Então, o convite do Papo Espírita desse quadro, como o mesmo nome diz, é realmente em busca da felicidade. É o auxílio através do diálogo, através da doutrina de Jesus e o nosso convívio, o nosso conhecimento, a experiência que a gente tem, como o mesmo Saulo disse, trazendo o que Jesus disse para nós fazermos e colocarmos na nossa vida, que a felicidade será garantida, mesmo apesar de que ele disse que nesse mundo só tereis aflições. Porém, nos mantermos nas aflições, a escolha é nossa. Nós podemos dar a volta por cima, nos reequilibrarmos com Jesus colocado no nosso coração, a ação, conhecimento e a experiência, como o Saulo disse, é extremamente importante para que a gente alcance a felicidade. Então, esse é o primeiro programa do quadro Em Busca da Felicidade. Quero convidar a todos para deixar o like. Se vocês ficaram até aqui, até agora, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não esqueçam de deixar aqui os comentários. Vamos deixar aqui no perfil todos os links relacionados à Casa Espírita, à nossa web rádio, à Federação Espírita do Mato Grosso. A gente vai deixar tudo aqui no primeiro comentário pré-fixado. Se você tiver dúvida ou quiser alguma orientação mais específica relacionada ao Espiritismo, nessa aula a gente vai deixar o link da Federação Espírita aqui. Lá tem um canal de comunicação excelente. Vocês podem estar acessando, o pessoal está lá à disposição para tirar dúvida, seja o que for. E, como o Saulo disse, de acordo com o nosso conhecimento e a nossa capacidade, a nossa intenção é trazer realmente aqui as falas do Cristo
para que possa nos auxiliar na nossa caminhada evolutiva. Obrigado a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima.